começo dizendo que as considerações que eu trago em relação ao projeto de lei em pauta, né, que pretende instituir a Política Nacional de Educação Digital, né, vão se limitar a alguns temas específicos, né, dessa matéria que vem sendo o foco das pesquisas em discussão no âmbito do GT16, Educação e Comunicação da Amped, que é o grupo de trabalho do qual eu participo na condição de membro associado. Então, enfim, uma questão que nos chama a atenção, que trata-se então de um projeto de lei que incide diretamente no texto da LDB, na própria política, né, do financiamento estudantil, né, o FIES, e busca priorizar uma área do conhecimento, né. Isso faz com que então interfira em diversas outras áreas relacionadas ao campo da educação, como o currículo, a formação de professores, a educação profissional e tecnológica, as políticas públicas, dentre outras, né. E dada a complexidade e amplitude da discussão, em que 10 minutos é quase impossível de dar conta, né, de pronto, né, nós entendemos que esse debate seja ampliado, né, como já foi mencionado, e nesse sentido parabenizamos, né, a iniciativa da comissão em promover essas audiências públicas, né, e esperamos que esse processo de discussão permaneça aberto, né, e que as contribuições trazidas, né, para essa comissão possam ajudar na reflexão e melhoria do texto desse projeto de lei. Sobre as diferentes áreas, né, que dizem respeito ao campo da educação, a Amped mesmo possui diversos grupos de trabalho que têm se debruçado sobre tais áreas e que são afetadas pelos dispositivos que essa política pretende implementar e que teriam importante contribuição para a presente discussão, né? Então, a Amped tem 24 GTs ao todo, com produção acadêmica, né, em pesquisa relacionada, que, assim como outras entidades foram citadas, né, para compor, fica também a indicação de que outros grupos, outros GTs da Amped possam também trazer a sua contribuição. Especificamente, o GT16 tem concentrado parte dessa produção acadêmica que problematiza o tema da educação digital nas escolas através de pesquisas que acompanharam o desenvolvimento de alguns programas nacionais de inclusão digital. Para citar alguns, né, alguns programas, vamos dizer assim, relativamente recentes, né, porque fazem parte já da última década, o Programa Nacional de Banda Larga nas Escolas, o próprio Programa Computador por Aluno e Professor, né? E em tais iniciativas, como já foi comentado aqui, e mais recentemente, né, no contexto da pandemia, foi possível constatar, de fato, como as dificuldades relacionadas ao acesso a tecnologias digitais e uma conexão de qualidade impactaram o desenvolvimento das atividades escolares, né? Como era de se esperar, a população menos assistida financeiramente, e a que vive longe dos grandes centros urbanos, enfrentaram maior dificuldade. Os relatos que temos de colegas professores de vários locais do Brasil corroboram os dados que vinham sendo produzidos pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC-BR, né, que já foi mencionado também pela colega, pela Andressa, que ressalta que entre as famílias mais carentes, cada vez menos se utiliza computadores e mais dispositivos móveis, e a maior parte com conexão precária. Sem mencionarmos as demais condições materiais adversas aos estudos domiciliares. Nesse sentido, entendemos que uma política nacional de educação digital passa necessariamente por uma política de ampliação do acesso a equipamentos e conectividade de qualidade, também já foi mencionado pelos colegas. Do contrário, corre-se o risco de ampliarmos a desigualdade de condições da apropriação tecnológica pretendida por tais políticas. Compreendemos e concordamos com a importância do tema da educação digital no âmbito brasileiro e do quanto necessitamos de políticas e investimentos públicos nessa área, pois é tema estratégico no que se refere a um plano de desenvolvimento social brasileiro, no sentido de dar condições e incentivar a apropriação dos saberes necessários à produção de conhecimento e tecnologias de modo sustentável, mais independente, soberano e que atenda aos interesses da nação brasileira. No que se refere à curricularização dos saberes da ciência da computação no ensino fundamental e médio, sem adentrarmos no impacto dessas medidas em diversos aspectos relacionados ao funcionamento das escolas e suas já sobrecarregadas atribuições,
Nos parece haver certa contradição nas escolhas que têm sido levadas a cabo por parte das administrações públicas. Já antes da pandemia, mas de forma mais intensiva durante esse período, houve uma ampla adesão das secretarias estaduais e municipais e das instituições de ensino superior às plataformas e soluções educacionais oferecidas por grandes corporações internacionais, também comentado já pela colega Andressa. Ao transferir para essas empresas a gestão do armazenamento e do processamento das informações e conhecimentos produzidos no âmbito das instituições educacionais, entendemos que há não só um aumento crescente da nossa dependência tecnológica, mas também o esvaziamento das demandas por formação e por captação de recursos e postos de trabalho no território brasileiro. Uma recente carta aberta, intitulada Programa de Emergência para a Soberania Digital, da qual eu sou signatário também, encaminhada ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, assinada por diversas pessoas e entidades civis ligadas ao campo da pesquisa e educação digital, alerta para o fato de estarmos tendo o desenvolvimento científico e tecnológico ditado pelas chamadas Big Techs, as grandes corporações. Em uma parte do texto, encontra-se a seguinte informação, abre aspas, nossas universidades e muitas escolas entregaram suas estruturas de informação, dados, e-mails, armazenamento de interações e documentos para empresas estrangeiras, que vivem do tratamento de dados. Este cenário é um reflexo mais imediato do desinvestimento na infraestrutura e em recursos humanos na área de tecnologia da informação, gerando um cenário de dependência crescente de corporações estrangeiras no setor. A extração de dados do país gera perdas econômicas que poderiam ser evitadas. Segundo um relatório da consultoria RTI, chamado o impacto, por exemplo, do Facebook nos data centers dos Estados Unidos, de 2017 a 2019, para cada $1 milhão de despesas de capital em data centers foram gerados $954 mil adicionais em massa salarial e 1,4 milhão de impacto direto no PIB. Além disso, para cada 1 milhão em despesas operacionais em data centers, a economia norte-americana registrou 1,3 milhão de dólares adicionais na massa salarial e 2,2 milhões de dólares em PIB. É perceptível que a extração de dados da sociedade brasileira drena a base de negócios para fora do país, desprepara nossas infraestruturas digitais e enfraquece a possibilidade de treinamento de modelos de aprendizado no Brasil por empreendedores e organizações brasileiras. Fecha aspas. A referida carta ainda pontua 9 medidas que, nosso entendimento, contribuem diretamente para o tema de uma política nacional de educação digital, principalmente no que se refere à valorização das demandas internas por formação e saberes ligados à ciência da computação. Entendemos que não é possível continuar com políticas de superação da desigualdade digital em nome de uma superação de déficit de aprendizagens, tendo como base a utilização de modelos, projetos e soluções que simplesmente dão acesso a plataformas privadas estrangeiras. É preciso valorizar os saberes locais e a diversidade, a produção de conteúdo que dialogue com comunidades educacionais diversas, elementos que a produção de currículos massificados e pasteurizados não dão conta. O consentimento das instituições públicas a contratos de uso de plataformas das Big Techs, instituições essas fragilizadas pela política de desinvestimento em educação, pode induzir ainda mais ao esvaziamento das políticas de investimento em tecnologias locais, abertas e acessíveis. Entendemos que é preciso resistir em favor de políticas públicas que garantam recursos para a pesquisa e o desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para a educação livres e abertas, como um caminho cada vez mais necessário. Por fim, mas não menos importante, a ANPED já manifestou publicamente na defesa intransigente do cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que por hora já se encerra. Dentre essas metas, destacamos a valorização da formação e do plano de carreira docente em todos os níveis,
a gestão democrática e a ampliação do investimento público em educação, cuja meta, vamos dizer já que mas já era, de 10% do PIB brasileiro, que não alcançamos. A política econômica que determina o teto de gastos tem afetado diretamente o cumprimento de tais metas e certamente impactará também nas ações e programas governamentais que virão a partir do que dispõe a presente Política Nacional de Educação Digital.